queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo a parte 3 da resolução das questões da prova de 2019 da VUNESP para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado da Polícia Militar, segunda classe. Então, trazendo as 5 questões de matemática que restaram do nosso último vídeo. Então vamos lá, a questão 30. A respeito de um terreno retangular, sabe-se que o perímetro é 64 metros e que a diferença entre as medidas do maior e do menor lados é 2 metros. Sendo assim, a área do terreno em metros quadrados é... Bom, como que nós vamos começar para resolver essa questão? Eu vou aqui fazer uma representação desse terreno retangular. Eu vou fazer aqui um esboço desse terreno e vou colocar aqui as nossas incógnitas. Nós temos duas incógnitas que são referentes aos lados desse nosso retângulo. Nós temos então, no caso, vou nomear esse lado maior como sendo x e esse lado menor sendo y. Que vale lembrar, nós temos 4 lados e nós temos então que aqui também é y e aqui é x. Ou seja, o perímetro desse nosso retângulo, ele é dado pela soma de todos os lados. Se a gente parar aqui e analisar, nós temos 2x, dois lados de mesmo comprimento, e 2y, que são os outros dois lados de mesmo comprimento. Importante, a soma ela vai ter que dar 64. Então nós temos que 2x mais 2y vão ser igual a 64 metros. Note que geramos aqui uma equação de duas incógnitas. Então provavelmente a gente vai estar caindo em um sistema linear. Interessante que se você olhar os termos, aqui é 2 e aqui é 64, são todos pares. Então a gente pode simplificar essa expressão inteirinha, dividindo ela por 2. Isso vai gerar uma equação equivalente com que os resultados ou as soluções serão as mesmas. Então a gente simplificando por 2, 2x por 2 serão x, 2y por 2 serão y e 64 por 2 são 32. Nós temos essa informação. Qual é a outra informação que a gente tem? Ele traz que a diferença entre as medidas do maior e do menor lados é de 2 metros. Então, se eu pegar o nosso maior lado, que é x, e subtrair o menor lado, que é y, nós teremos como resposta aqui 2 metros. E aqui nós temos, então, um sistema linear. Como que a gente pode resolver esse sistema? Fazendo a soma. Por que a gente vai somá-lo nesses casos? Somando-os, nós vamos ter x mais x, são 2x, y menos y, zerou, sobrou somente a incógnita x, e 32 mais 2 são 34. Então nós teremos aqui que x vai ser igual a 34 sobre 2, que vai ser igual a 17 metros. Então nós descobrimos aqui o valor de x, 17 metros. Enquanto que o valor de y, a gente precisa descobrir ele, a gente precisa verificar aqui. Bom, a gente sabe que o lado maior é 2 unidades a mais que o lado menor. Ou a gente pode pensar desse nosso sistema que x menos y ele é igual a 2. Eu tenho que x é 17, menos y tem que ser igual a 2. Logo, que número que eu tiro do 17 que gera como resultado 2? Nós teremos que y é igual a 15. Então, nós temos aqui que nosso y é 15 metros. E ele quer que a gente determine a área desse terreno. Como que a gente calcula a área de um terreno retangular? A área vai ser dada pelo lado vezes o outro, então x vezes y. Então, neste caso, a nossa área vai ser de 17 vezes 15. Vamos fazer aqui essa continha, vou fazer aqui ela aqui no canto. Então, 17 vezes 15, nós teremos 35, 5 vezes 1, 5 com 3, 8, mais 17.
Então, teremos aqui 5, 15, vai 1, 2, 255. Então, a área é de 255 metros quadrados. Dentre as alternativas que nós temos, a resposta correta, então, é a letra E, 255 metros quadrados. Perfeito? Vamos, então, lá para a nossa questão 31. A questão 31, ele traz uma tabela com porcentagens e vai pedir para que a gente analise isso provavelmente. Então nós temos o seguinte, a tabela a seguir apresenta informações sobre a composição do quadro de cabos e sargentos em um batalhão. Sendo então que de homens nós temos 65% dos cabos são homens, dos sargentos 70% dos sargentos são homens, 35% dos cabos são mulheres e 30% dos sargentos são mulheres. Perfeito? Com base nessas informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém a informação necessariamente verdadeira sobre os cabos e sargentos desse batalhão. Pessoal, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Note que ele traz os percentuais, mas não apresenta as quantidades. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Digamos que nós tenhamos aqui 100 cabos. Perfeito? Se eu tenho 100 cabos, você vai ter aqui 65 cabos e 35 mulheres. Tá? Se eu tenho 100 sargentos, você vai ter 70 e 30. Tá? Isso se eu considerar o número de cabos e sargentos iguais. Mas ele não fala quantos são. Perfeito? Ele traz a porcentagem. Vamos pegar uma outra situação. Se eu tenho 200 cabos e 100 sargentos, você fala, 65% são homens. Então, 65%, aqui no caso, são 130. Né? São 130, porque são 65 mais 65. Né? 130, aqui são 70. Então, você tem mais cabos do que sargento, mesmo com o percentual sendo maior, porque o percentual vai depender do número total. Ok? Então, da mesma forma aqui, nós teríamos 70 mulheres e aqui 30 mulheres. Então, ele não traz essa informação, ele não apresenta as quantidades. Tá? Então, vamos analisar as alternativas que ele nos dá. Primeira alternativa, o número de mulheres com patente de cabo é metade de homens com patente de sargento. Essa alternativa, ela até pode ser verdadeira. Perfeito? O número de mulheres com patente de cabo pode ser a metade do número de homens com patente de sargento. Mas a gente não pode afirmar isso. Nós temos aqui que são 70% de sargentos e 35% de mulheres cabo. Né? Você olha, é metade. Perfeito? É metade na porcentagem, mas a gente não sabe se o número realmente é. Como eu disse lá anteriormente, se aqui for 200, você vai ter 70, e aqui se você tem 100, vai ser 70. Então, os números são iguais. Então, essa afirmação ela pode ser verdadeira? Pode, mas eu não posso afirmar que é. Então, ela é dita falsa. Eu não posso afirmar que é isso, já que eu não conheço os valores dessas quantidades. Letra B. O número de homens com patentes de cabo ou sargento é maior do que o número de mulheres com patentes de cabo ou sargento. Vamos olhar. Agora sim, se a gente olhar para esse dado, percentualmente, né, você tem uma supremacia, né, uma maioria de homens na corporação. Então você tem 65% dos cabos são homens, então eles são mais que as mulheres. E dos sargentos também. Então eu posso dizer que o número de homens que são cabos ou sargentos é maior que o número de mulheres que são cabos ou sargentos. Perfeito? Nesse caso eu posso fazer essa comparação. Então aqui seria verdadeiro. Letra C. O número de homens com patente de cabo é maior do que o número
né, do que o de homens com patente de sargento. Note que, olhando aqui, né, nós teríamos que você teria mais sargentos do que cabos pela porcentagem, mas a gente não sabe. Isso até pode ser verdade, mas a gente não tem como comparar os dois, já que a gente desconhece o número de cabos e o número de sargentos. Então nós teremos aqui também é falsa, ou não pode ser afirmado que seja verdadeiro. O número de homens com patente de cabo é menor do que o número de homens com patente de sargento. Eu também não posso afirmar isso. Certo? O número de homens com patentes de cabo ou sargento é menor do que o número de mulheres com patente de cabo ou sargento. Essa é obrigatoriamente falsa. A gente tem que a porcentagem de mulheres para ambos os cargos aqui, né, para o escalão, né, você tem que ela tem um menor percentual. Então elas são minoria perante ao número de homens. Então essa é falsa. Então nós temos que a única alternativa correta é a letra B. Então o número de homens com patentes de cabo ou sargento é maior do que o número de mulheres com patentes de cabo ou sargento. Perfeito? Vamos lá para a nossa questão, então, 32. A questão 32 é uma questão que envolve um pouco de organização, um pouco de lógica e um pouquinho de análise. Então, nós temos aqui Cláudio, Alice, José e Ellen são 4 amigos com alturas distintas, colocados em uma fila indiana ordenada pela altura. Muito bem, ele fala de uma fila indiana ordenada por altura. Então nós vamos colocar aqui um amigo, o segundo amigo, o terceiro amigo e o quarto amigo. Organizados. A questão é, não se sabe se ela é organizada do menor para o maior, a gente não sabe, menor para o maior, não foi dada essa informação, ou se ela é organizada do maior para o menor. Não temos essa informação. O enunciado não apresenta isso. Ele fala que é uma fila indiana formada, ordenada pela altura. De que forma? Não é especificado. É importante a gente dizer isso. Ele não especifica. Se ele não especifica, eu não posso afirmar nada sobre isso. Perfeito? Eu só poderia afirmar se eu soubesse. Ele traz para assim, pra gente. José está entre Cláudio e Alice, e Cláudio está entre Alice e Ellen. Entre Alice e Ellen, o Cláudio está localizado, certo? E o José está entre Cláudio e Alice. Então, o que nós podemos? Nós podemos pensar o seguinte: Cláudio, José, Alice. José está entre Cláudio e Alice. A Ellen deveria estar aqui. Perfeito? Porém, quando a gente olha para a nossa próxima análise, né, e Cláudio está entre Alice e Ellen. Né, Alice e Ellen. Cláudio não está. Então, essa hipótese já está furada. A gente precisa colocar necessariamente eles na mesma sequência. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, inicialmente, colocar a Ellen, o Cláudio, a Alice e o José. Vamos ver se agora nessa situação está correto. O José está entre Cláudio e Alice, e o Cláudio ele está entre a Alice e a Ellen, nessa disposição. Perfeito? Então, nós temos aqui uma configuração que estaria correta. Agora, quem é o maior e quem é o menor, a gente não sabe, não foi ordenado para nós dessa forma. Então, vamos ver as alternativas. Cláudio é mais baixo que José e mais alto que Alice. Bom, isso seria verdade se a fila estivesse organizada. Na verdade, seria falso, né? Cláudio é mais baixo que José e mais alto que Alice. Não seria possível. Então já é falsa, né? Se no caso fosse aqui crescente, né? Se tivesse aqui o José ele é mais alto que Cláudio e ele é mais baixo que Alice. Se fosse o contrário, Cláudio é mais alto que José e José é mais alto que Alice. Então, falso a nossa primeira.
Alice está entre José e Cláudio. Não, porque o José está entre Cláudio e Alice. Ele não tem como Alice estar entre os dois. Então, também falsa. José está entre Alice e Ellen. Vamos ver, ó. Alice, Ellen, o José está aqui. Então, essa aqui é uma alternativa verdadeira. José é mais baixo que Cláudio e mais alto que Ellen. Eu não posso afirmar isso. Não, mais baixo que Cláudio e mais alto que Ellen. Se fosse uma organização do maior para o menor, eu poderia, mas eu não sei se é desta forma. Então é falso. E a última alternativa, Ellen está entre José e Alice. Então, José e Alice, Ellen está no meio. Não, né? O Cláudio tem que estar entre a Alice e a Ellen, então é impossível que a Ellen esteja entre José e Alice. Então também é falsa. A única alternativa correta é a letra C. Vamos lá então para a questão 33. O gráfico apresenta informações associadas ao número de pessoas em determinada repartição pública nos meses de maio e junho de 2019. Então, nós temos aqui uma representação gráfica ao total em percentual. Vamos só entender a legenda. Então, esse cinza mais claro são pessoas acima de 60 anos. Então, note que nós temos aqui, ó, 60%. Então, acima de 60, aqui nós temos 40%, aqui 60%. Então, 60% do atendimento, pessoas com idade menores ou iguais a 60, e 40% do mês de maio, pessoas acima de 60 anos. Em junho, nós temos aqui como referência 80, então 80% são pessoas com idades menores ou iguais a 60, e 20% são idades superiores a 60 anos. Sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho, bom, então vamos fazer aqui uma referência. Lembrando novamente, né, nós temos porcentagens e não quantos. Então nós temos aqui que no mês de junho foi atendido X pessoas, certo? X pessoas atendidas no mês de junho. Ele traz a informação que em maio são 3/4. Então nós temos aqui 3/4 de X, ou 75% do valor. Houve um aumento de pessoas. Então ele quer saber aí o número de pessoas atendidas com idade acima de 60 anos no mês de junho corresponde do número de pessoas atendidas com idade acima de 60 anos no mês de maio, então ele quer que a gente compare o número de pessoas que são acima de 60 anos do mês de junho com o mês de maio. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu tenho que no mês de junho, vou colocar aqui, ó, junho, nós temos 20% de X. Então vou colocar aqui 20% de X. E no mês de maio? No mês de maio, nós temos 40%. 40%, é isso mesmo? Deixa eu verificar aqui. 40% dos 3/4 de X. Então, nós temos aqui 40% de 3/4 de X. Perfeito? Temos essas duas informações. Como que a gente vai descobrir essa comparação? A gente vai pegar junho em razão a maio. Então, nós teremos junho, 20% de X. Deixar aqui. Vou fazer aqui uma simplificação interessante aqui, ó. 40 por 4 são 10. Sobrou para a gente 10 vezes 3, são 30% de X. 30% de X, uma simplificação. Então, nós podemos colocar aqui 30% de X. Note que eu posso simplificar, então, esse X com esse X, sobrou esse 0 com esse 0, essa porcentagem com essa porcentagem, sobrou para nós aqui 2/3. Isso quer dizer que em relação ao mês de maio, o mês de junho apresentou apenas 2/3 dos atendimentos referente a pessoas acima de 60 anos.
Então, nas nossas alternativas, nós temos aqui a alternativa A, representando, então, 2/3. Perfeito? Vamos lá para a última questão, a questão 34. Considere S a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. Se, na fabricação de uma nova mesa, aumentarmos 1/4 as medidas da largura e do comprimento da mesa M, a superfície plana da nova mesa corresponderá de S a... Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, fazer aqui um tampo retangular, ele tem uma medida X, uma medida Y, e isso forma uma área S. Ele está trazendo para nós que essa região vai ser aumentada em 1/4 do seu comprimento e da sua largura. Então, nós vamos ter aqui um aumento e aqui nós teremos um aumento. Nós teremos essa nova região. Quanto que vai se dar esse novo comprimento? Aqui vai ser 1/4 de X. E aqui nós teremos também um aumento de 1/4, porém de Y. Então a gente precisa dessa nova região. Quanto que vai ser o nosso comprimento total? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, tirar esse Y, colocar esse Y para cá. Nós vamos ter que este novo comprimento, ele vai ser dado por X mais 1/4 de X. E esse novo comprimento aqui vai ser dado por Y mais 1/4 de Y. Nós teremos essas duas relações. Somando, nós teremos, então, destes dois valores, soma 4Y mais 1, a gente vai ter 5Y sobre 4, e desse valor aqui nós teremos 5x sobre 4. Perfeito? Temos essas duas relações aqui dos novos comprimentos. O nosso comprimento antigo, S, era dado por x vezes y. X vezes y é a região S. Quando eu pegar a nossa nova região, que eu vou chamar aqui de S', com o aumento, nós teremos 5x sobre 4 vezes 5y sobre 4. Então, a nossa nova área, ou a nossa nova região, ela vai ser 5 vezes 5, 25, 4 vezes 4, 16, vezes xy. Então, note que a nossa região, esse valor que está aqui, essa fração, corresponde exatamente o quanto houve de aumento na área. Então a gente tinha x vezes y, agora passou a ser 25 sobre 16 vezes x vezes y. Então a razão, a comparação entre essas duas superfícies. Ou eu poderia fazer a razão entre elas, fazer este valor dividido por esse, que geraria 25 sobre 16. Nós temos então como resposta correta a alternativa D. Pessoal, peço desculpa pelo barulho, é que teve duas máquinas ligadas bem na hora da gravação aqui em casa e eu não tenho isolamento. Mas espero que esse vídeo ajude vocês no estudo para o concurso de soldado da PM, segunda classe. Qualquer dúvida, peço que deixe ali no comentário, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão, também deixe ali nos comentários. Apresenta dificuldade em alguma coisa, deixa ali nos comentários para eu poder estar ajudando vocês. Grande abraço, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se quiser acompanhar, se inscreve no canal. Uma vez por semana eu vou estar trazendo alguma questão, algum conteúdo relacionado ao concursos, à matemática básica, para ajudar vocês. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, fui!